Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Psicopatologia 2, transtornos de personalidade ou psicopatias. São doenças ou pessoas más por natureza. Vamos ver, primeiramente, quais são os transtornos de personalidade mais comuns. Então, nós vamos usar como referência, mais uma vez, o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, a 10ª versão, o padrão adotado pela Organização Mundial da Saúde e também o padrão adotado aqui no Brasil. E vamos usar ainda como referência o DSM, que é o Manual Estatístico de Doenças, que é o padrão utilizado nos Estados Unidos. Temos que lembrar que hoje em dia já temos o DSM-5. Porém, esse nosso estudo foi feito em cima do DSM-4, mas não há uma diferença grande entre o que o DSM-4 e o DSM-5 falam a respeito do assunto. Mais uma vez, temos que lembrar que o diagnóstico de um transtorno de personalidade só pode ser feito por profissional habilitado, um médico, psiquiatra, neurologista ou de áreas afins, ou então um psicólogo. E isso tem que ser feito em um ambiente clínico, ou ambiente hospitalar, ou ambiente acadêmico. Lembrando que não há um exame bioquímico, um exame de laboratório, que possa ser usado necessariamente para que nós tenhamos um diagnóstico. Isso é feito por um profissional habilitado em ambiente clínico, hospitalar ou acadêmico. E devem ser observados pelo menos 4 sintomas simultâneos e esses sintomas devem ser permanentes. Então vamos ver, primeiramente, como que é feita a distribuição dos transtornos de personalidade. Observe que nessa tabela, na coluna da esquerda, eu estou utilizando o CID-10 e o DSM-4, ou seja, transtornos de personalidade que são citados tanto no CID-10 como no DSM-4. Depois eu estou colocando sintomas que são citados ou no CID-10, mas não no DSM-4, ou no DSM-4, mas não no CID-10. E, por fim, eu coloco outras fontes que podem ser utilizadas, que não são nem o CID-10, nem o DSM-4 ou DSM-5. Os sintomas são divididos, ou os transtornos são divididos em grupos. Grupo A, também chamados de esquisitice ou desconfiança. O grupo B, chamado de impulsividade e ou manipulação. Pessoas que não têm controle da sua impulsividade são altamente manipulativas. E o grupo C, que são caracterizados essencialmente pela ansiedade ou pelo controle excessivo da própria pessoa e dos demais. Então, no grupo A, nós temos o transtorno paranoide, esquizoide, que são mencionados tanto no CID-10 como no DSM. Temos também o transtorno esquizotípico, que ele é mencionado no CID-10, mas não necessariamente no DSM. E temos ainda a personalidade fanática. No grupo B, nós temos o transtorno de personalidade antissocial, também chamado de sociopática. Temos o transtorno de personalidade histriônica e temos o transtorno de personalidade borderline, também conhecido como limítrofe. Temos ainda o transtorno de personalidade impulsiva ou o transtorno de personalidade emocionalmente instável. E temos ainda o transtorno de personalidade narcisista. Temos ainda o transtorno de personalidade psicoinfantil ou imatura e o transtorno de personalidade passivo-agressiva. E no grupo C, temos o transtorno de personalidade ansiosa ou de esquiva ou de evitação. Temos o transtorno de personalidade obsessiva, também chamado de transtorno de personalidade anancástica. Temos ainda o transtorno de personalidade dependente, também chamado de personalidade passiva, também chamado de personalidade astênica. E temos, por fim, o transtorno de personalidade neurótica ou psiconeurótica e o transtorno de personalidade epilética. Lembrando que esses
esses transtornos de personalidade que estão sublinhados, ou seja, esquizoide, esquizotípica, fanática, histriônica, narcisista, obsessiva, dependente, neurótica, epilética, são muito comuns no ambiente religioso. Ou seja, como o nosso curso é um curso de psicoteologia, nós estamos abordando tais transtornos de acordo com o ambiente religioso. Então, esses que estão sublinhados são muito comuns no ambiente religioso. Agora, observe que todos os transtornos são também numerados. Essa numeração é para indicar pura e simplesmente aqueles que são mais comuns em ordem decrescente. Ou seja, o transtorno de personalidade dependente no ambiente religioso, ele é muito mais comum, por exemplo, que o transtorno de personalidade esquizoide, que é numerado como sendo o número 4. Então, essa numeração é para indicar aqueles que são mais frequentes em si. Bom, vamos começar a fazer então uma pequena abordagem dos diferentes transtornos de personalidade de acordo com cada grupo específico. O grupo A é chamado de esquisitice e ou desconfiança. Esquisitice porque a pessoa apresenta um comportamento extremamente excêntrico ou estranho, totalmente fora do comum. E muitas vezes também a pessoa apresenta um comportamento bastante desconfiado em relação a tudo e em relação a todos. Então vamos ver algumas características. Geralmente são rotulados de esquisitos devido ao comportamento excêntrico ou estranho. Os portadores deste grupo de transtornos de personalidade são frios e inexpressivos emocionalmente. Então, são pessoas que têm uma grande dificuldade de manifestar emoções. São pessoas que se caracterizam por viver uma vida socialmente isolada, são pessoas muito distantes dos outros e extremamente desconfiadas. E são pessoas que têm uma alta propensão a desenvolver depressão profunda, desenvolver psicoses como esquizofrenia e paranoide e também sintomas psicóticos diversos, como delírios, alucinações, dificuldade de manifestação de ideias, embora geralmente sejam pessoas bastante inteligentes. Dentro do grupo dos transtornos de personalidade de esquisitice ou desconfiança, o primeiro transtorno é o transtorno de personalidade paranoide. Para quer dizer além, e noide mente, quer dizer que está além da mente. Esse tipo de transtorno se caracteriza por uma desconfiança constante por parte do seu portador. E a pessoa tem uma preocupação sempre com conspiração, com perseguição, de que todo mundo está querendo o seu mal. A pessoa apresenta alta sensibilidade a rejeições e a críticas. Não suporta ouvir comentário negativo nenhum a seu respeito. Em geral, a pessoa se manifesta como sendo arrogante e agressiva. E pelo fato de se sentir coagida, mesmo que isso não seja uma realidade, a pessoa pode chegar até o ponto de cometer crimes violentos e cruéis. São pessoas muito vingativas e rancorosas, pessoas que têm uma dificuldade muito grande de perdoar, ou seja, não perdoam, sempre atribuem culpa aos outros por tudo o que ali acontece, tem uma desconfiança excessiva e uma autovalorização excessiva. Sempre se consideram melhores do que as demais pessoas. Também tem um comportamento reivindicativo, isto é, possui um verdadeiro senso obstinado de direito. Acha que tem direito a tudo, mas não tem deveres a cumprir. São pessoas que vivem constantemente nas suspeitas com respeito à fidelidade sexual do seu parceiro e pode assumir uma personalidade extremamente fanatizada. A prevalência. O transtorno de personalidade paranoide varia de 0,5% a 2,5% da população. Em geral, são originários de famílias com quadros de esquizofrenia
ou transtornos psicóticos delirantes. Comorbidades. Normalmente, a pessoa com transtorno de personalidade, ou ela vem de uma crise depressiva, ou são pessoas que desencadearão crises depressivas, também transtorno obsessivo compulsivo, agorafobia, são altamente propensas ao uso de drogas ilícitas. E a evolução. Normalmente, tais pessoas tendem a evoluir para a esquizofrenia, para a paranoide, a doença, e para também transtornos psicóticos delirantes. O segundo tipo de transtorno de personalidade do grupo A é o transtorno de personalidade esquizoide. A pessoa apresenta um comportamento bem parecido com uma esquizofrenia, embora não seja um esquizofrênico. A pessoa tem um comportamento focado em seu próprio mundo, dando preferência a atividades solitárias. Em geral, não são pessoas nada sociais e vivem uma total ausência de amigos íntimos ou relacionamentos confidentes. Não têm amigos, não se abrem para ninguém e são pessoas cujo convívio é muito difícil. São pessoas que apresentam um comportamento emocionalmente imperturbável, ou seja, uma total frieza emocional. Apresentam também incapacidade para expressar sentimentos calorosos e ternos. Não são nada amorosos. Indiferença aparente a elogios ou críticas, ou que falam a seu respeito ou deixam de falar, ele mesmo que se sinta tocado por isso, não dá nenhuma demonstração externa de que tais comentários o afetaram, quer de maneira positiva ou negativa. São pessoas que exercem pouquíssimas atividades que lhe produzem prazer. Em outras palavras, são pessoas que vivem uma total apatia emocional. Tem uma preocupação excessiva com fantasias e introspecção, ou seja, colocam coisas na cabeça e para tirar isso da sua cabeça é muito difícil. Tem pouco interesse em ter experiências sexuais com o terceiro, ou seja, sexo para eles não é algo significativo, e uma insensibilidade marcante em relação a normas e convenções sociais. Não são nem um pouquinho dispostos a obedecer regras, leis, normas, padrões sociais nenhum. A prevalência varia de 0,5% a 2,5% da população. Em geral, são de famílias com quadros de esquizofrenia e transtorno esquizotípico. Comorbidades. Normalmente, esse tipo de transtorno de personalidade, ele sempre se manifesta junto com a esquizofrenia ou algum tipo de transtorno esquizotípico. E a evolução. Normalmente tende a evoluir para a esquizofrenia, para a paranoide e também para transtornos psicóticos delirantes. O terceiro tipo de transtorno é o transtorno de personalidade esquizotípica. A pessoa apresenta comportamento e aparência física, inclusive vestimentas, totalmente estranhas e extravagantes, além de serem dominados por ideias e crenças estranhas. São pessoas altamente supersticiosas, voltadas para o misticismo, esoterismo e outras crenças aberrantes. Tem forte tendência a crenças excessivas e ao fanatismo religioso. São pessoas dominadas por pensamento e discurso incomuns, estranhos. A sua fala não corresponde à realidade. Apresentam desconforto e incapacidade para relações interpessoais íntimas. São dominados por frequentes ideias de autorreferência, ou seja, eles se acham os bons, os melhores. Todos se espelham neles, mas eles não se espelham em ninguém. Eles servem de autorreferência para si mesmo e de referência para as demais pessoas. São pessoas dominadas por experiências perceptíveis incomuns, incluindo ilusões corporais, achando muitas vezes que o seu corpo não corresponde àquilo que eles gostariam e de alguma maneira procuram causar alterações no seu próprio corpo. São dominados por afetos inapropriados ou muito reduzidos,
muitas vezes uma imaturidade total, ausência de amigos íntimos ou confidentes, são pessoas muito egocêntricas, ansiedade excessiva em situações sociais. Também são comuns as pessoas apresentarem delírios e alucinações como se fossem esquizofrênicos. A prevalência é de 2 a 6% da população, com quadros de esquizofrenia e transtorno esquizotípico. Comorbidade. Em geral, pessoas com esse transtorno de personalidade apresentam também depressão, ou seja, de 30 a 50% dos depressivos são pessoas também esquizotípicas. E a evolução. O esquizotípico tende a evoluir para a esquizofrenia, para a paranoide, para transtornos psicóticos, transtornos delirantes, transtornos de personalidade esquizoide e assim por diante.